Seja você bem-vindo a esta edição especial do podcast Acontece Visual. Eu sou Marcos Barbosa e agora você confere os destaques da medida que reduzem até 70% a jornada de trabalho e salário de funcionários por até 3 meses, ou seja, 90 dias. Para comentar o assunto e falar um pouco mais sobre a medida, convido ao podcast a gerente do Departamento Pessoal da Visual, Joyce Neves. Acontece Visual. Hoje nós estamos aqui para falar da medida provisória de número 936, de 1º de abril de 2020. Essa medida ela institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre as medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública, reconhecido pelo decreto, e da emergência da saúde pública, da importância internacional decorrente do Covid-19. Essas medidas elas trazem o pagamento do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, a redução proporcional de jornada de trabalho e de salários e a suspensão temporária do contrato de trabalho. Em relação ao pagamento do benefício emergencial de preservação do emprego e renda, ele será custeado com recursos da União quando houver a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário e quando houver a suspensão temporária do contrato de trabalho. Será de prestação mensal a partir do momento da suspensão de ambas as situações. O empregador terá que informar o governo no prazo de 10 dias, porém não foi ainda divulgado nada relacionado a como será essa divulgação. Acredita-se que para as empresas do E-Social do grupo 1 e 2 serão comunicados através do E-Social e para as demais empresas do grupo 3 ainda não foi mencionado nada em relação a isso. A primeira parcela será paga sempre no prazo de 30 dias a partir da data da solicitação. Então, uma situação de exemplo, se eu solicitar o benefício ao governo no dia 22 de abril, esse pagamento do complemento será pago no dia 22 de maio. Esse benefício ele será concedido enquanto durar a redução dessa jornada de trabalho e do salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho. E essas reduções elas se dão por 2 prazos. A redução de jornada de trabalho e de salário pelo prazo de até 90 dias e a suspensão do contrato de trabalho pelo prazo de até 60 dias. Caso o empregador não faça a prestação dessas informações nos prazos indicados, fica ele próprio o responsável pelo pagamento desse benefício até que haja a comunicação. Quem utilizar do crédito de forma indevida será inscrito na dívida ativa da União. Esse benefício ele tem um limite de valor que segue-se a tabela do seguro-desemprego. Sendo assim, para casos de contrato suspenso, o funcionário receberá integralmente ou em casos de jornada reduzida, proporcionalmente. As pessoas que estejam recebendo o seguro-desemprego ou qualquer outro benefício não terá direito. Lembrando que o governo não paga 2 benefícios para a mesma pessoa. Então, a partir do momento que ela estiver recebendo seguro-desemprego ou algum outro benefício pelo INSS, essa pessoa não terá direito. Falando um pouquinho da redução proporcional da jornada de trabalho e de salário, como mencionado anteriormente, ela pode ser reduzida por até 90 dias. Nessas situações, para quem ganha salário mensalista, nós teremos que converter esse salário por hora, respeitando o valor próprio do salário do empregado, e assim será pago proporcionalmente às horas trabalhadas. A redução trazida pela medida provisória são nos percentuais de 25%, 50% e 70%. Porém, nada impede de que a empresa opte por outros percentuais que serão alinhados junto ao próprio sindicato da categoria. Falando agora um pouco da suspensão temporária do contrato de trabalho. Ela pode ser suspensa pelo prazo máximo de até 60 dias, podendo ser fracionado em até 2 períodos, de 30 mais 30. O empregado que tiver seu contrato suspenso, ele fará jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador, numa situação de convênio médico, de convênio odontológico. Quando trata-se de benefícios relacionados a vale alimentação, a vale refeição, a cesta básica, o empregador tem que estar responsável
respaldado da Convenção Coletiva de Trabalho, uma vez que precisa ser analisado quais são os critérios para pagamento. O empregado pode, nesse período em que houver a suspensão do contrato dele, para que ele não fique sem nenhum tipo de recolhimento perante a Previdência Social, recolher ao INSS como segurado facultativo. Em ambas situações, os contratos de trabalho, tanto na questão da redução proporcional da jornada de trabalho e da suspensão, eles são restabelecidos no prazo de 2 dias corridos, quando da cessação da calamidade ou do encerramento da data prevista no acordo, ou por opção do próprio empregador, que, se porventura optar por encerrar antes, ele só precisa informar o empregado sobre a sua decisão de antecipar esse fim antes do período que foi pactuado. Agora, em se tratando das questões de faturamento, a medida provisória trouxe que as empresas que auferiram faturamento bruto em 2019 acima de R$4.800.000, elas só poderão suspender o contrato de trabalho mediante o pagamento de 30% do seu salário. Essa questão do faturamento, ela não vale para a opção da redução da jornada de trabalho e de salário, que nessa situação todas as empresas poderão optar por essa redução sem que envolva essa questão do faturamento. Agora nós deixamos aqui alguns pontos principais. Tanto para ambas opções de redução quanto da suspensão, o salário e a jornada eles serão restabelecidos no prazo de 2 dias corridos, quando houver a cessação da calamidade ou quando houver o encerramento da data prevista no acordo, ou por própria opção do empregador, que optar pelo fim da redução pactuada, no qual ele deve informar os empregados sobre sua decisão. Nesse período, o empregado ele tem estabilidade no período em que houver tanto a redução quanto a suspensão do contrato de trabalho e no período em que ele retornar pelo mesmo prazo em que houve essa redução ou suspensão. Um exemplo, suspendi o contrato de trabalho do meu empregado durante 60 dias. Ele tem estabilidade nesse prazo da suspensão e ao retorno dele mais 60 dias. Se porventura houver a dispensa do colaborador nesse período previsto, a empresa tem que arcar com todos os custeios de indenizações. Deixamos ciente ainda que essa questão do sindicato é uma questão que eu sei que gerarão muitas dúvidas e que provavelmente alguns sindicatos não aceitarão essas reduções, porém o sindicato ele tem uma força de lei, então se porventura a empresa optar por fazer qualquer dessas medidas, adotar qualquer dessas medidas propostas, a empresa não comunicando o sindicato, ela assume o risco de um passivo trabalhista futuramente. Tem outra situação que poderá ser renegociado a redução de jornada de trabalho e de salário diferente do que a medida provisória trouxe, então pode se aplicar outro percentual, desde que, novamente, amparado pelo sindicato. E lembrando que se for inferior a 25%, a empresa não se enquadra na questão do benefício, empresa e empregados. Então aplica-se a redução, porém o empregado não tem o complemento do salário. Os contratos de aprendizagem e de jornada parcial também estão previstos nessa medida provisória. E uma dúvida que provavelmente muitos questionarão: eu quero aplicar a redução ou suspensão para determinados funcionários ou para determinados departamentos. Não trouxe nada na medida provisória que fale esclarecidamente sobre isso, porém nós temos que aplicar o princípio da isonomia, igualdade para todos. Antes de encerrar essa edição especial do podcast Acontece Visual, falando a respeito da medida provisória que reduz em até 70% a jornada de trabalho e o salário de funcionários por até 3 meses, ou seja, 90 dias, é preciso comentar que a Receita Federal prorrogou o prazo de entrega do Imposto de Renda de Pessoa Física 2020, ano base 2019, para o dia 30 de junho, assim como também houve o adiamento pela Receita ao pagamento de PIS, PASEP, COFINS e INSS. Essas notícias você confere diretamente no nosso blog. O endereço é o visualassessoria.com.br/blog. Esse foi o Acontece Visual especial. Na segunda-feira tem edição ao meio-dia. Eu espero você. Um grande abraço e até lá. Acontece Visual. O Acontece Visual conta com a apresentação de Marcos Barbosa, participação da gerente Joyce Neves, roteiro, edição e direção de Marcos Barbosa e supervisão de Gustavo Bortoleto e Érica Bruscagin Bortoleto.